Bom, boa noite a todos. São 18h30 já, então a gente pode começar a aula. Bom, como eu falei na aula passada, a gente ia fazer meio que um workshop, uma aula de exercícios para exemplificar como que a gente faz para importar os dados, como a gente faz para fazer algumas transformações de dados, usando aqueles pacotes que eu tinha mostrado na aula anterior, aqueles pacotes que eu mostrei que são do Tidyverse. Então a gente tinha o Tibble, tinha o Dplyr, tinha o Tidyr, tinha qual mais? Tinha o Reader. Então a gente vai usar esses pacotes nessa aula, para aprender como importar dados e aprender como a gente transforma esses dados em formato mais um formato tile, né, que é aquele formato arrumado onde cada coluna é uma variável, cada linha é uma observação e cada célula tem apenas um valor, certo? Que é o que eu tinha mostrado na aula anterior. Então, eu coloquei aqui no Teams, no Microsoft Teams, o link para os dados. É um arquivo que está no meu Google Drive. Você tem que baixar ele, tem que extrair ele, então extraia numa pasta que seja facilmente acessível, porque a gente vai ter que usar o caminho para essa pasta, né? Então, c dois pontos barra barra, usuários, etc, blá 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 blá. Você vai ter que saber esse caminho para usar esses dados, para importar esses dados para o R, para daí a gente começar a transformar eles, para a gente começar a usar esses dados no nosso script, ou na nossa análise, ou no nosso programa, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mudar minha tela. Então aqui eu tenho aula 4, exercício. Esse é o nome do arquivo zip, então eu vou extrair todos eles. E agora está nessa pasta, olha, aula 4, exercício, tem 4 arquivos CSV. Tá? Então esses 4 arquivos eles têm apenas a data. Então aqui, 2020, mês 10, dia 13. E quando a gente abre eles, daí aqui tem os dados, tá? Tem as informações que a gente quer esses dados aqui, certo? Aqui em cima eu coloquei algumas linhas a mais, só para exemplificar alguns problemas que geralmente acontecem quando a gente está tentando importar esses dados. Mas no final das contas a gente quer essas linhas aqui, que são os nossos dados reais. Então, eu desenhei um experimento e espero que vocês não julguem como que esse experimento foi desenhado, mas ele vai funcionar mais ou menos assim. O experimento é um experimento onde eu tenho catalisador A, catalisador B e catalisador C. E eu testei esses catalisadores em duas temperaturas diferentes. Se não me engano, é 20 e 40. Então, 20 Celsius e 40 Celsius. Então, eu tenho para, para o catalisador A, eu tenho na temperatura de 20 graus e 40 graus. Catalisador B, 20 graus e 40 graus. Catalisador C, 20 graus e 40 graus também. Então, eu tenho 6 combinações de variáveis. Então, eu tenho 6 combinações, são 6 grupos, né? Então, é isso que a gente vai ter nesse experimento, mais ou menos. Para cada um desses grupos, desses 6 grupos, são 50 análises, são 50 reações para cada um desses grupos. Eu gerei esses dados aleatoriamente, então eu não gerei manualmente, eu gerei eles aleatoriamente. Então, são 50 reações por grupo. Ok? Dessas reações, eu fiz, como eu simulei esses dados, essas reações elas têm a variável de interesse é o rendimento. Então, o rendimento de 0 até 100%.
com uma média no desvio padrão específico que eu criei, certo? Para cada uma dessas 50 reações, então eu tenho 50 reações no dia 2020, 10, dia 13. Eu tenho 50 reações em 2020, de outubro de dia 14. Então no total eu vou ter 200 reações. E daí o que eu quero mostrar mais ou menos são dados que eu adquiri em um dia e dados que eu adquiri em vários dias, ou seja, um intra-ensaio e inter-ensaio. Então, dentro dessas 50, vamos ver aqui eu tenho 50 em um dia, 50 no outro dia, no segundo dia, 50 no terceiro dia, mais 50 no quarto dia. Essas reações aqui dentro são intra-ensaios, né? E aqui entre os dias são inter. Então, para a gente ter essa noção de variação entre medidas, né? E ter uma noção também de variação entre dias diferentes, ok? Então, espero que vocês já tenham extraído esses dados para uma pasta que seja facilmente acessível. Então, vamos lá para o nosso script, né? Então, como sempre, a gente começa com um script. Então, né, deixa eu mostrar para vocês de volta. Clica aqui, R-Script, cria um script novo, certo? Então, eu já criei meu primeiro aqui. O que a gente vai fazer? Como a gente vai usar funções daquela coleção de pacotes que se chama tidyverse, né? A gente pode ou importar aqui library reader, daí library tidyr, library, mas tem table, library, não sei se vão fazer gráfico hoje, mas plot 2, library, mais falta apply. Então, eu posso carregar individualmente todos os pacotes, mas como eu vou usar todas as ferramentas do tidyverse, eu posso simplesmente escrever library tidyverse. Daí ele já inclui todos esses pacotes, tá bom? Então eu vou apagar aqui, na verdade não vou apagar, vou apertar Ctrl Shift C, selecionei as linhas, né? Selecionei as linhas, apertei Ctrl Shift C, ele comenta essas linhas, ou seja, esse código não vai ser executado, tá bom? Então vamos lá, library tidyverse, o que aparece no meu console aqui? Ele aparece, ó, attaching packages, useplot, table, tidyr, reader, per, dplyr, stringer, forgets. Eu não falei ainda do per, nem do stringr, nem do forgets, tá? Uma outra mensagem que aparece aqui, ó, conflitos. O que são conflitos? Tidyverse conflicts. Aqui tem o dplyr. O dplyr tem uma função que se chama filter, que mascara a função filter do pacote stats. O pacote stats é o pacote de base do R. Então, o que está acontecendo? Eu estou importando uma função que se chama filter. Ele está mascarando outra função que se chama filter do pacote stats. Isso não é um exemplo que eu vou dar agora, mas, por exemplo, não é um exemplo que vai acontecer agora, mas, por exemplo, eu tenho aqui uma função, existe um pacote que se chama plier, não dplyr, só plier. Existe esse pacote chamado plier. E, bom, ele não está instalado atualmente. Mas o plier, ele tem uma função chamada, sei lá, subset. Tem essa função chamada subset. Aqui no stats, eu acho que no stats, não sei exatamente. Mas deixa eu simplificar. Caso aconteça algum conflito, por exemplo, tal pacote tem dois pacotes diferentes, tem uma função com o mesmo nome. Como que eu faço para resolver isso? Bom, caso esse seja o caso, o que você pode fazer? Eu posso pular isso aqui,
E, por exemplo, eu quero usar uma função do reader. Então, eu vou lá, reader, e daí read CSV. Tá? Read, underline, CSV. E daí, eu não preciso chamar isso aqui. Eu não preciso chamar o reader aqui em cima. Porque eu estou especificando, ó, do pacote reader, daí esse 2 pontos duplo, use a função read CSV, certo? Então, ele fica aqui em itálico e numa cor diferenciada para você ver que eu estou usando essa função read CSV é do meu pacote reader. A mesma, a mesma coisa funciona, por exemplo, ggplot2. Eu quero usar a função ggplot. Então, aparece aqui. Eu não preciso chamar, eu não preciso pedir para o ggplot2 aparecer na minha... não preciso chamar ele aqui, não preciso importar todas as funções dele. Eu posso importar em funções uma a uma usando essa sintaxe aqui. Tá bom? Claro que é um inconveniente, porque eu vou fazer um ggplot2 e eu vou lá, tá, aesthetics mais ggplot2 geom, etc. Então fica muito mais extenso o que eu tenho que escrever. Então, para simplificar, a gente vai lá e pede aqui, ó, library ggplot2. E a gente pode usar todas as funções de ggplot2 sem ter que ficar chamando o pacote toda vez, certo? Tá. Se você ainda não botou os arquivos na sua pasta lá e fez tudo o que precisava fazer, espero que depois de ter explicado tudo isso tenha dado tempo. Então, library tidyverse, ok, eu já carreguei, então tá tudo certo. Então, vamos lá. Eu quero criar uma tabela, vou criar um table, né, ou um data frame com os dados só, deixa eu ver aqui, só do meu 2020, 10, 13. Então, aqui em cima, né? Opa. Aqui em cima eu posso clicar com o botão direito, copy address as text, né? Deve ter algum, para quem usa o Windows português, deve ter alguma diferença. Então, estou copiando aqui, ó. Ou se eu clicar aqui, ó, copio isso aqui, C2 pontos, barra users, barra Lucas, etc. Então, vamos, deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Então, esse é o meu, né, isso aqui tudo é o meu caminho para essa pasta. Para minha pasta, aula 4, exercício. Eu adiciono aqui 20, opa, barra, 2020, 10, 13, ponto CSV. Daí, agora meu caminho é tudo isso aqui. Então, esse é um caminho absoluto. O que é um caminho absoluto? É um caminho que diz, ó, no hard drive C, na pasta users, na pasta Lucas, na pasta Google Drive, ele vai navegando em todas essas pastas até chegar nesse teu arquivo aqui, que é, nesse caso, 2020-10-13.csv. Então, esse é meu caminho, e eu vou criar um objeto com ele para facilitar. Então, ó, caminho, então aqui, caminho, isso aqui, o meu objeto caminho vai ser esse texto aqui. Tá. O usado sem hex de... Tá. Uma coisa problemática do Windows é que ele usa essas barras inversas aqui. Então, são essas barras assim, quando na verdade tem que ser assim. Tá? Então, vamos ver se trocando todas essas barras ele vai funcionar. Se não, eu já vou ensinar uma coisa mais interessante para vocês, que é um outro pacote que se chama Here. Tá, vamos ver se funcionou agora. Tá, agora sim. Então, troquei as barras. Agora funcionou. Caminho. Então, se eu ver aqui no meu console, está caminho, o que vai acontecer? Ele vai me dar o caminho para esse meu arquivo. Certo? Então, o problema é das barras mesmo. Então, a barra tem que ser assim, não assim. Tá bom? Barra do jeito certo. Do jeito certo não. Essa barra aqui. Diagonal de baixo para cima, esquerda para direita. Tá bom? Então, meu caminho está aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar a função read CSV, read underline CSV, daí eu vou dar o meu caminho. Por quê? Porque aqui eu já escrevi, ó,
esse é meu caminho, eu só vou dar o meu caminho. Só vou dar esse objeto chamado caminho que tem essa informação aqui, certo? Então, Ctrl Enter, tá. O que aconteceu aqui? A gente já tem um primeiro problema, que é qual? Ele me retornou aqui um table, né, que é aquela tabela um pouquinho diferente, onde eu tenho 54 linhas e uma coluna. Tá, e isso não é o que a gente quer. O que essa mensagem tá me falando aqui? Ó? Deixa eu limpar e deixa eu rodar de volta. O que essa mensagem está emanando? Ó, parsed column specification, ou que significa, ó, a especificação das colunas foi a seguinte, colunas. Essa é a primeira coluna aqui. Isso tudo é o nome da primeira coluna. E ele diz, ó, essa coluna é do tipo character, certo? Vamos mudar um pouco e vamos usar a função de base do R, que é read.csv. Vamos ver o que acontece. Tá, agora ele me deu mais informações. Ele me deu tudo isso aqui. Tá estranho, né? Ele parece que, ó, o que está aparecendo? Tem uma coluna, que tem aquele texto que eu coloquei no começo do arquivo, e esse é o nome dessa coluna, essa primeira linha que eu estou marcando aqui é o nome dessa coluna. Aqui é a primeira linha, isso que eu marquei em azul, isso aqui é a segunda linha, isso é a terceira linha. Aqui, que é o cabeçalho, é a quarta linha, e daí a partir da quinta linha tem todos os dados. Tá, então a gente sabe que assim, a partir, ó, a quarta linha, cadê a quarta linha? Aqui, a quarta linha é meu cabeçalho. Tudo acima da quarta linha eu ignoro, porque são informações que não são relevantes nesse caso. Então, vamos lá voltar para o read no line CSV. Ok? Qual que é o argumento que a gente pode usar para pular linhas? Ó, eu não quero ler as N primeiras linhas. Eu uso um argumento chamado skip. Eu digo 4, são as 4 primeiras linhas, eu não quero ler. Se eu aperto Enter, tá, ele ainda tá, então eu errei. Na verdade são 5, porque essa aqui ainda é uma parte daquele texto que a gente não quer. Então vamos lá, skip 5. Tá, agora começou a dar certo, porque ó, a primeira coisa que ele está lendo, que o read CSV está lendo, é o meu cabeçalho. Cat A 20 graus, cat B 20 graus, cat A, cat B. Tá faltando o cat C. Acho que eu só fiz A e B, então não tem problema, vai dar certo. Então assim, pulamos as 5 primeiras linhas, vamos voltar aqui e vamos dar uma olhada nesse arquivo aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele geralmente pula linhas em brancas por padrão. Tá? Então essas linhas em brancas estão sendo ignoradas, certo? Então pulamos as 5 primeiras linhas. E aqui temos o nosso cabeçalho. Deixa eu dar uma olhada, ver. Cat A, cat B. Tá, todos têm cat A e cat B, então não tem problema. Vamos voltar para cá. Então aqui, pulamos as 5 primeiras linhas. Só que isso aqui ainda é um table com 50 linhas e uma coluna. O que está errado? Bom, eu, para sacanear, eu botei um acento til como separador de colunas. Então ele não vai poder usar o read CSV, a gente vai ter que usar read delim. E daí quando eu uso read delim, eu tenho que especificar qual que é o meu delimitador de colunas. Então delim igual a um til, ok? Vamos ver se funciona agora. Bom, agora eu tenho a especificação das colunas. Eu tenho cat A 20 graus double, ou seja, numérico com fração, né, um numérico decimal. Cat B 20 graus double, cat A 40 graus double, cat B 40 graus double. Então, parece que veio tudo certo agora. Então, tem uma tabela com 50 linhas e 4 colunas. Essas 4 colunas são o quê? São os dados, as informações dos meus catalisadores, que eu disse que eram 6 grupos, né, mas na verdade são 4. Então, tenho catalisador A 20 graus, catalisador B a 20 graus, catalisador A 40 graus, catalisador B a 40 graus. Então, e as linhas são o que? As linhas são
as minhas porcentagens de conversão da minha reação, qualquer que ela seja. Então eu tenho aqui 100%, 103%, o que pode ser isso? 81%, 42%, 48%, etc. Então, né, não adianta só a gente chamar a função, a gente tem que atribuir esses dados a um objeto, e eu vou chamar esse objeto de dados. Então, dados é o resultado dessa chamada dessa função. Então, se eu imprimir aqui dados, o que vai acontecer? Está aqui minha tabela com todos os meus dados, certo? Agora, esses dados, eles não estão de acordo com a nossa filosofia, que são o tidy data, né? Por quê? Porque eu tenho aqui uma coluna que diz catalisador A, eu tenho uma que diz catalisador B a 20 graus. Então eu tenho 4 colunas que são a mesma variável. E a variável qual que é? É a taxa de conversão da minha reação. E eu estou usando 4 colunas para dar informação, eu estou usando o nome dessas colunas para dar essa informação de o que é, qual que é o catalisador e qual que é a temperatura. Quando na verdade a gente devia ter uma coluna dizendo qual a temperatura que é para todos eles e uma coluna dizendo qual que é o catalisador. E a terceira coluna seria qual que é a conversão. Então como a gente faz isso? Bom, na aula passada eu mostrei o pivot longer, né, que é uma forma de você transformar colunas, uma estrutura de dados que está wide para uma estrutura de dados long, né, que é mais adequado para o R. Então como a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai aprender a gente vai aprender um operador diferente. Você lembra que tem operador mais, menos, operadores lógicos como maior que, menor que. Agora a gente vai ter um operador de programação que se chama, que ele é o pipe, né? Então o que é o pipe? O pipe é uma forma de você passar resultado de uma operação para uma próxima operação de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, eu tenho aqui π dividido por 4. O que é isso aqui? É 0,7, etc. Então, eu quero o seno disso aqui. Então, qual que é o seno de π dividido por 4? Seno. Seno disso é 0,7071068. Agora eu quero arredondar isso. Tá, então eu quero arredondar para 2 casas decimais. Então eu vou lá, seleciono parênteses, round, né? Tá, vamos botar aqui digits 2 casas decimais. 0,71. Tá, agora eu quero, além do round, eu quero, o que eu posso fazer? Eu quero, não sei, quero mais uma função que funciona com um vetor único, assim. Já sei, vamos mudar então. Vamos não dar um vetor único, vamos dar vários vetores. Vamos usar vários valores. Então, seno de π dividido por 4, π vezes 3, π dividido por 2, o que mais? Tá, ok. Vou botar no terceiro dígito aqui. Tá, então, π vezes 3, π dividido por 2, vou botar mais um aqui. π dividido por 4,5. Tá? Então eu tenho um vetor com vários valores, com vários ângulos em radiano, né, que é π dividido por 4, π vezes 3, etc. Vou botar aqui vezes 3,5, só para não mudar nada. Então eu tenho aqui um vetor, olha que confuso que já está ficando. Eu tenho aqui um vetor que tem vários ângulos, e daí eu quero o seno desses ângulos, eu quero arredondar o valor de seno desses ângulos para 3 dígitos, e além disso eu quero retornar o valor máximo dessa operação toda. Então o máximo vai ser 1. Certo? Então, qual que é o máximo do seno arredondado desses ângulos? Eu tenho que escrever dessa forma. Certo? Qual que é outra forma que eu posso escrever isso? Usando o pipe. Então, por exemplo, vou escrever meu vetor, vou copiar aqui, copiar esse vetor aqui, eu vou usar o pipe. Como que eu escrevo o pipe? O pipe é Ctrl Shift M, que é esse sinal de porcento maior do que porcento, certo? E daí, qual que é a primeira coisa que eu queria fazer? Seno.
seno, pipe, round, e daí eu coloco o argumento que é digits igual a 3, e daí mais um pipe max. Eu não sei se vai dar certo isso aqui, mas vamos ver se vamos torcer para que dê certo. Ok, deu 1. Tá, mas Lucas, parece que eu escrevi mais coisa, que tem mais dígitos aqui. Bom, mas você acha que é mais intuitivo eu escrever? Tá, esse vetor, daí pega o seno desse vetor, daí arredonde o seno desse vetor com 3 casas decimais, daí pegue o máximo desse vetor. Ou você prefere colocar esse vetor que está dentro de uma função, que está dentro de outra função, que está dentro de uma outra função. O que é mais legível para você? Bom, eu acho, a minha opinião é que isso aqui é muito mais legível. Isso aqui é muito mais legível do que isso aqui. Porque eu entendo, ó, estou passando isso aqui para a próxima função que é seno. O resultado de seno, estou passando para a função que é arredondar. O resultado arredondar, estou passando para a próxima função que é máximo. Certo? Então, isso que a gente vai usar agora para transformar os nossos dados. Então, como que fazemos isso? Eu vou deletar aqui. Então, dados, que é o meu objeto que tem a minha tabela. E daí eu vou criar um objeto novo já. Não, na verdade não. Então, dados, pipe. Qual que é a primeira coisa que eu quero fazer? Eu quero pivot longer. Né? Por que eu estou fazendo isso? Para eu juntar essas colunas que têm várias informações, 4 colunas que têm informações de uma forma desorganizada, e quero transformar em menos colunas que tenham as informações mais organizadas. Eu já vou mostrar para vocês como que é isso. Então, pivot longer, o names2, né? Daí aqui, esse names2, vamos colocar info, e values2. Já vamos chamar essa coluna nova de conversão. Conversão porcentagem. Ok. Então, olhem aqui. A gente tem... Deixa eu limpar aqui, só para ficar mais fácil. Então, a gente tem uma tabela com 4 colunas e 50 linhas. O que a gente vai ter agora? A gente vai ter... perdão. Tem que dizer quais colunas. Quais colunas? Everything. Então, as colunas são everything. Tá. Outro erro aqui. Não é value, é values no plural. Ok. Eu não preciso nem especificar isso daí. Então, vamos lá. Não, precisa ter as colunas mesmo. Perdão. É o workshop. Esse é o workshop. É para enterrar e, inclusive, é muito interessante que eu mostre quais são os erros mais comuns para que vocês olhem e já fiquem cientes deles, tá bom? Então, o que eu preciso especificar nessa função? Eu preciso dizer quais colunas? Todas as colunas. Quais os nomes? Desculpa. Os nomes das colunas antigas, né? Os nomes das colunas antigas, é cat A, 20 graus, cat B, assim, vão para uma nova coluna chamada info, que é informação. E os valores vão para conversão em porcentagem. Então, vamos ver como ficou isso aqui. Deixa eu limpar para ficar mais simples. Então, agora eu tenho uma tabela com 200 valores e 2 colunas. A primeira coluna é info, onde eu tenho a informação de qual que é o catalisador e qual que é a temperatura dessa reação. E aqui conversão, que é o valor. Ó, essa reação, daqueles 50 valores, é 71,8. E daí eu tenho essas 2 colunas que contêm todos os dados de uma forma mais organizada. Só que ainda tem coisa para fazer aqui. Por quê? Eu tenho aqui catalisador A na temperatura 20 graus. Eu quero separar essas informações. Eu quero uma coluna que tenha só a informação do catalisador e uma outra que tenha só a informação da temperatura. Como que a gente vai fazer isso? A gente usa uma função do pacote tidyr, né? O pivot longer poderia ser escrito assim: tidyr pivot longer.
Eu vou escrever assim para facilitar de onde que estão vindo essas funções. Então, tidyr separate. O que essa função separate vai fazer? Ela vai separar o que eu pedi para ela separar de uma coluna para várias colunas. Nesse caso, a gente vai separar em 3 colunas diferentes, certo? Então, separate. Qual coluna que eu quero separar? Quais informações eu quero separar? Eu quero separar as informações da coluna qual? Da coluna info. E eu quero separar em o quê? Em quais outras colunas eu quero separar? Então, into separar em... Nossa, que difícil. E daí aqui é um vetor, porque eu vou ter 3 colunas novas, certo? Então, é um vetor. Então, eu vou especificar o nome dessas 3 colunas novas. O primeiro vai ser... Não precisa ser nada, porque o primeiro vai ter só esse cat aqui, né? Esse CAT. Essa coluna eu vou desprezar depois, porque ela não me interessa. Então, o primeiro vai ser só... A primeira coluna vai ser um C. A segunda coluna, daí sim, vai ser o catalisador. E a terceira coluna, opa, vai ser a minha temperatura. Ok. Então, vamos rodar isso aqui e vamos ver o que aconteceu. Tá, agora, lembra, eu tinha isso aqui, né? Eu tinha isso. Daí, eu separei essa coluna info em 3 novas colunas. Então, eu tenho a coluna C, que é aquela que eu vou desprezar. A minha coluna catalisador, que é A ou B. E a minha coluna que é a temperatura, que é 20C. Eu tenho que tirar esse C daqui, porque senão eu não consigo usar essa temperatura como um número. E às vezes é mais interessante que eu tenha a temperatura, uma variável, como um número do que como uma outra coisa. Então eu quero transformar isso aqui em um número, mas para fazer isso eu tenho que tirar esse C. Como que eu vou fazer isso? Bom, vamos para mais uma operação. Então, ó, lembra do pipe? Eu fiz, ó, o que eu fiz primeiro? Primeiro, eu transformei meus dados de um formato wide para um formato long. Né? Eu peguei aquelas 4 colunas e converti para 3 colunas. Pipe, né? Usei o pipe aqui para dizer o que fazer com o resultado disso. Então, vamos separar a coluna tal. Então, separamos a coluna tal em 3 outras colunas. Coloco mais um pipe aqui no final. E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai usar um pacote que eu não ensinei para vocês, que eu não mostrei para vocês ainda, mas ele se chama Stringer. E ele é um pacote para manipular texto. E como aqui a nossa coluna temperatura ela é do tipo caractere, ou seja, do tipo texto, eu tenho que usar funções que funcionem com o tipo texto. Então, eu tenho aqui o stringer, que é um pacote de funções justamente para trabalhar com textos, certo? Então, na verdade, eu errei. Eu vou usar o tidyr de volta. Tidyr... não é o tidyr, é o dplyr. Como eu importo as funções do tidyr sempre, eu nem sei exatamente de quais pacotes que eu estou usando. Mas essa função mutate. Essa função mutate é uma função que vai transformar colunas, certo? Então, eu quero que coluna X seja os valores da coluna A vezes os valores da coluna B divididos pelos valores da coluna C. Então, dá para fazer qualquer tipo de mutação nos seus dados usando esse mutate aqui. Então, o que eu vou mutar? Então, qual que vai ser a minha nova coluna? Eu vou reescrever minha coluna temperatura. Vai ser igual ao quê? Vai ser minha coluna temperatura, só que com algumas modificações. Então, vamos lá. Stringer. E daí, replace, remove, all. Então, o que eu estou falando aqui? String, faltou um N aqui. String remove all. Tá, então o que eu estou falando aqui? Eu quero que você remova todos do vetor que eu vou passar para você. Então, temperatura. Eu não espero que vocês entendam isso por enquanto, tá? Eu não espero que vocês entendam isso aqui, nem nada disso aqui por enquanto. Só quero que vocês entendam mais ou menos o que eu estou fazendo. Não precisa aprender nada já de cara, só entenda o que eu estou fazendo. Então, nessa linha aqui, eu estou removendo todos os caracteres C desse vetor aqui. Então, o meu string é a temperatura e o meu replacement
verdade não é replacement, é o que? Qual que é o nome do argumento? Pattern é C. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou removendo todos os patterns, né, os padrões C do minha string ponto temperatura, ponto cifrão temperatura. Lucas, o que é esse ponto cifrão temperatura? Bom, quando eu estou usando pipe, o que acontece é que, por exemplo, dados, aqui eu estou pegando essa tabela dados e estou mandando para as minhas operações, né? Esse dados aqui, para eu não ter que escrever dados toda vez, dados, cifrão, tal coluna, dados, cifrão, tal coluna, ele se transforma num ponto. Ele internamente entende que isso é um ponto quando você coloca uma tabela, um data frame, dentro desses pipes. Tá? Então aqui eu só estou botando ponto e especificando a coluna para eu garantir que ele vai pegar a coluna certa. Certo? Então vamos ver o que acontece. Tá, agora minha temperatura que antes tinha 20C, 20C, 40C, etc. Agora só tenho 20, 20, 40, 40. O problema é que ele ainda está a classe dessa coluna ainda é caractere, certo? Eu tenho que me livrar disso, eu tenho que fazer que ela vire um número, não um caractere. O que eu posso fazer? Eu posso escrever mutate de volta, e daí temperatura igual a s numeric temperatura, ou eu posso colocar toda essa expressão aqui, tudo isso aqui, dentro de um s numeric. Ou, melhor ainda, e para facilitar o entendimento, eu posso pegar os resultados aqui, botar um pipe aqui dentro e dizer s.numeric. Certo? Então vamos limpar aqui. Ok, funcionou. Temperatura agora é double, né, que é número decimal. Então, eu mostrei as três formas de fazer. Eu podia fazer mais um mutate para transformar a temperatura para numérico, ou eu podia, né, envolver tudo isso aqui dentro de uma outra função que é asNumeric, ou eu poderia simplesmente usar o pipe, que pega toda essa expressão aqui e joga para asNumeric. E daí, ó, fica muito mais fácil de entender, certo? Vou colocar mais um pipe. E agora o que falta a gente fazer? Falta a gente eliminar essa coluna C, que a gente não quer ela, não é importante. Então, como que eu faço para eliminar? Eu uso a função select. Então, a função select eu acho que é do tidyr. Não, deve ser do dplyr, então. Select. Ok, select. Então, como eu não quero essa coluna, eu coloco um menos e daí C. Certo? Então, agora temos uma tabela com 200 linhas, com 3 colunas, e a gente tem a catalisador A, B, temperatura, que agora é um número 20, 40, 20, etc. E nossa porcentagem de conversão. Agora, nunca é uma boa ideia você deixar símbolos especiais, esses caracteres especiais como porcentagem, como asterisco, como acentos, qualquer hashtag nem dá para colocar, mas outros caracteres especiais, nunca é uma ideia botar eles como nomes de colunas. Para isso, existe um pacote muito inteligente, muito interessante, que se chama Janitor, que é o... O que é Janitor? Qual é a tradução? Ai, nossa, estou sendo babaca. Qual que é a tradução de Janitor? É zelador. Zelador. Então, o pacote Janitor, se você não tem ele instalado ainda, vai ter que instalar. Então, o pacote Janitor, ele facilita que você transforme esses nomes que são porcentagem, sei lá, os nomes estranhos, assim, que às vezes você pode baixar de algum equipamento que coloca uns caracteres estranhos. Você usa esse pacote Janitor e daí usa aqui Clean Names, que é uma função que vai limpar os nomes das suas colunas, certo? Então, vamos ver como que fica no final. Ó, ele transformou de um símbolo de porcentagem, né, para %.
Claro que vai ser em inglês, porque né, os pacotes são desenvolvidos por pessoas que geralmente falam inglês, ou que se não falam inglês, usam inglês para padronizar. Tá bom? Tá. Eu acho que a gente terminou essa parte de limpar os nossos dados, certo? Só que o que eu não fiz ainda? Eu não atribuí esses valores a um objeto novo, dados. Então eu vou criar um objeto novo chamado dados clean, né, que são dados limpos. E daí agora eu tenho os meus dados, né, que é aquela tabela antiga que tem as 4 colunas, e eu tenho dados clean, que é essa minha tabela nova com três colunas, onde está especificado em uma coluna delas o catalisador que foi usado, na outra a temperatura e na outra a conversão da minha reação, a porcentagem de conversão da minha reação. E agora eu consigo fazer outras coisas que são interessantes. Então, foram uns 40 minutos de aula. Vamos fazer uns gráficos, só para mostrar mais ou menos como que esses dados estão dispostos. Então, como a gente faz isso? Usando o ggplot, dados clean. Daí aqui eu posso usar o pipe também. Ó, quero usar o pipe aqui, que ele vai passar os meus dados para minha função de ggplot. Eu posso escrever isso assim, ou ggplot, dados clean. Tanto faz, ou essa forma, ou essa. O que pode ser interessante? Caso você queira filtrar alguma coisa, caso você queira selecionar alguma coluna, ou caso você queira fazer alguma transformação antes de passar para o seu gráfico, você usa isso aqui, faz as transformações e daí já plota. Como a gente já fez as transformações, a gente já pode plotar direto, certo? Então, as estéticas são x, vai ser a nossa conversão. Eu vou fazer um histograma. Então, e daí, o que mais? Acho que fio vai ser o nosso catalisador. E daí, geom, histogram. Vamos ver o que acontece aqui. Tá, agora a gente tem um histograma com a cor vermelha A. Deixa eu tirar minha cara daqui um pouquinho. A cor vermelha é o catalisador A e a cor azul é o meu catalisador B. E a gente vê que esse histograma está um pouco estranho, porque, especialmente para B, ele parece ter uma distribuição bimodal. Né, que eu tenho aqui, parece que tem uma média aqui em torno de 40, 50 e poucos, e aqui em torno de 90, mais ou menos, tem uma outra média. Então tem uma distribuição bimodal, tenho duas modos aqui e está causando essa estranheza no meu histograma. Vamos mudar aqui bins para 10, vamos ver o que acontece aqui. O que é esse argumento bins? É o número de colunas que eu tenho. Tá? Então eu posso diminuir para 10 ou posso aumentar para 100. Como eu só tenho 50 pontos em cada uma dessas combinações de catalisador de temperatura, vai ficar meio estranho assim. Então vamos baixar para 20. Então, ok. Ou eu também posso especificar o bin width, que é a largura de cada uma dessas colunas. Então, quero que a bin width seja de 5. Vamos ver o que acontece. Ok. Então, cada uma dessas colunas engloba 5. Acho que eu errei. Eu soletrei errado. Acho que eu soletrei errado. Botei bind. Ok. Então, ok. A gente vê que o catalisador B tem uma distribuição bimodal, mas é claro que ele tem, porque são duas temperaturas diferentes que estão inclusas nesse dado, né? Então, para quem não assistiu à última aula, isso aqui vai estar bem confuso, mas a gente pode usar um facet, né? Um subgráfico, para separar por temperatura. Facet wrap, temperatura. Então aqui eu tenho, ó, na temperatura de 20 graus, é esse gráfico aqui da esquerda. Daí eu consigo ver que essa eficiência do meu catalisador A é maior na temperatura de 20 graus, né, aparentemente maior. E a 40 graus parece que não tem muita diferença, não tem como saber.
Tem que saber muito bem, porque parece que a média é muito próxima e não dá para saber se A é mais eficiente do que B ou B é mais eficiente do que A em 40 graus, tá bom? Então, então, só queria mostrar como faz esses gráficos. Agora, tá, Lucas, o que a gente pode fazer com esses dados agora? Como que eu tiro uma média? Como que eu calculo um desvio padrão? Como que eu calculo uma soma? Como que eu posso extrair informações desses meus dados de forma fácil? Tá. Vamos lá então. Eu vou apagar isso aqui, que não é super relevante agora. Então a gente tem nossos dados clean, que são os nossos dados já arrumadinhos, né? Então, qual que é a vantagem de de organizar meus dados assim? Que agora eu consigo claramente dizer quais são os meus grupos, né? O que eu digo quando eu digo grupos? Não sei se vocês lembram, mas lá no começo da aula, eu tinha um grupo do catalisador A e um grupo do catalisador B. Né? Que eu tinha um C também, mas não estão nos dados, então não vai funcionar. Não vou comentar. Então eu tenho 20 graus Celsius e 40 graus Celsius, certo? Então eu tenho 4 grupos aqui. Eu tenho catalisador A 20 graus Celsius, catalisador A 40, catalisador B aqui e aqui. Então, né, resumindo, eu tenho A20. Opa, não é ter acontecido isso não. Tenho A20, A40, B20 e B40. Então são 4 grupos, né? 4 conjuntos de subdados que eu tenho nesses meus dados todos. Eu estou enfatizando o termo grupos porque é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai agrupar os nossos dados. Então vamos lá. Usamos o pipe. Opa, deixa eu... Nossa, desculpa, gente. Eu estava com a câmera em cima e nem vi. Então, aqui eu tenho os meus dados. E daí o que eu vou fazer? Eu vou agrupar os meus dados por o quê? Então, group by temperatura e group by catalisador. Ok. O que isso significa? Por enquanto, nada. Mas vamos rodar esse código aqui. Então, o que aconteceu agora? Ó, antes era só uma tabela com 200 linhas, 3 colunas. Agora, quando eu usei esse group by aqui, eu tenho uma tabela com 200 linhas, 3 colunas, continua igual. Só que agora eu tenho grupos, temperatura, catalisador, e ele me dá um número de grupos. Tá? Então, como eu tenho 2 temperaturas e 2 catalisadores, eu vou ter 4 grupos, né? Obviamente. Se eu tivesse mais catalisadores ou mais temperaturas diferentes, eu teria mais grupos também. Então, ele está me dizendo que assim, ó, grupos eu tenho agrupando em função da temperatura e em função do catalisador. E daí eu tenho aqui 4 grupos. Por que isso é... Por que eu estou enfatizando isso? Bom, porque agora eu posso, depois de ter agrupado os meus dados, eu posso calcular a média deles, eu posso calcular o desvio padrão deles, posso calcular a soma deles. Se eu não tivesse feito isso, o que ia acontecer? Eu ia fazer a média, desvio padrão, etc., de todos os dados, sem distinguir entre 20 graus e 40 graus e catalisador A e catalisador B. Tendo dito isso, vamos usar esse exemplo. Como que eu faço para fazer esses cálculos, né? Calcular a média, calcular etc. Eu uso uma função chamada summarize, né? Então, média, desvio padrão, essas coisas são todas chamadas de summary statistics, né? Que são estatísticas resumidas. Então, vou usar aqui summarize e essa função é do dplyr. Summarize. Então, o que eu estou fazendo com essa função? Eu vou criar uma tabela nova. Eu tenho que especificar qual coluna vai ser ok, qual coluna vai ser ok. Eu tenho que dar uma função para dizer, ó, calcule a média. Então, média é igual ao quê? Min da minha conversão. Percent. Certo? Então,
que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma coluna nova. Estou resumindo. Essa coluna nova vai ser a média da conversão %, dessa coluna de conversão. Então, o que vai acontecer? Olha, vai me dar a média de todos os valores, que é 72,7. A média de todos os valores para todas as 200 linhas é 72,7. Agora, se eu colocar aqui um group by antes, que também, por acaso, que também é do pacote dplyr, e eu agrupar por temperatura, e eu colocar o pipe, né? Óbvio que eu tenho que passar o resultado dessa operação para a próxima. O que acontece aqui? Ó, agora eu tenho uma tabela que eu tenho a temperatura 20, a média é 60,7, na temperatura de 40, a média de 84,7. Então, eu distingui entre temperaturas, mas eu ainda não distingui entre catalisadores. Então, se eu colocar aqui no grupo by, colocar catalisador, agora sim, eu tenho ó, temperatura 20, catalisador A média é 70,6. Temperatura 20, catalisador B, a média é 50,7. Temperatura de 40, catalisador A média é de 80,7. Então, isso aqui eu só estou dizendo, ó, diferencie os meus dados baseado na temperatura e no catalisador. Eu não tenho que dizer quantos catalisadores tem, eu não tenho que dizer quantas temperaturas tem. Eu só digo assim, pegue essa coluna temperatura e você vai ter outras informações. Se tem 4 temperaturas, ele vai dividir em 4 temperaturas diferentes. Se tiver 19 temperaturas, ele vai fazer tudo automaticamente. Eu só tenho que dizer, ó, diferencie baseado na temperatura e no catalisador. Certo? Agora, eu não quero só a média, eu quero desvio padrão. Então, desvio é igual a SD, que é a Standard Deviation, da conversão %. Ok? Então, aqui agora eu criei mais uma coluna chamada desvio, onde me dá o desvio padrão para cada um daqueles grupos, etc. Então, desvio de 5,52, 3,58, 12,5, etc. Tá, eu quero a soma de todos os valores. Então, a soma é sum da conversão %. Ok, então agora eu tenho a soma também. Eu quero um número de observações. Então, vamos chamar de num, é o n de conversão %. O que deu errado aqui? N conversão %. O que está errado? O que está errado? Tá. Será que está errado uma coisa? Não, tá tudo certo. Tá, N, na verdade, eu não preciso especificar a coluna. Eu só preciso especificar, só preciso pedir. Então, número A, tenho 50 observações por cada um dos grupos. Ok? Tá, o que mais a gente pode aprender nessa aula de hoje? Vamos acabar um pouquinho mais cedo. Então, um pouquinho mais complicado agora. Tá. Vocês lembram que eu tinha aqui, eu não tinha só um arquivo, né? Eu tinha 4 arquivos. Então, tenho 2020, 2010, 2020, dia 13, dia 14, dia 16, dia 17, certo? Uma forma de a gente importar todos esses dados é assim. Eu tenho um caminho, né? Vamos voltar lá para o começo da aula. Eu tenho esse caminho aqui, que é etc, né? Tá, todas as pastas e o meu diretório. O que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, caminho 2, daí aqui vai ser o arquivo 2020, 10, 14. Então, vou lá, crio o caminho 2. Crio dados 2. E daí vai ser isso aqui. Tá certo. Caminho 2, outros 2. Vai ter o caminho 3 também. Vou copiar. Aqui vai ser o 3. Vai ser o 4.
Daí aqui vai ser, acho que 16, não, vai ser 17. Daí dados 2, dados 3, dados 4. Daí eu vou ter um clean 1, vou ter, acho que já deu para perceber que vai dar bastante trabalho, né? Assim, a gente está aprendendo programação e um pouco de R justamente para não ter que fazer esse tipo de coisa, para não ter que ler todos os arquivos individualmente, né? Não faz muito sentido isso, certo? Não faz sentido eu ter que abrir arquivo por arquivo para daí importar, para daí copiar tudo isso aqui para cada um 4 vezes, sabe? Isso aqui não faz muito sentido, tá? Simplesmente não faz muito sentido. Como que a gente resolve esse problema então? Bom, a estratégia que eu uso, que eu vou mostrar para vocês, eu não espero que vocês aprendam nada agora, é só para mostrar a funcionalidade e mostrar quão mais fácil é, ok? Então vamos apagar tudo isso aqui, que não faz absolutamente sentido nenhum a gente ter esse monte de informação aqui. Não faz sentido nenhum ter que escrever tanta coisa para isso, para importar 4 arquivos, certo? Então vamos lá, a gente tem, por enquanto a nossa análise é só isso aqui, são, se eu deletar aqui as primeiras linhas, são 22 linhas, 21 agora, 21 linhas, tá? Super simples, a gente fez bastante coisa. A gente limpou nossos dados, a gente importou os dados, a gente fez um resumo desses dados, calculou a média, desvio padrão, soma e número de observações desses dados. E de quebra a gente já fez um gráfico. Tá, agora como a gente faz para importar vários arquivos? Bom, a gente tem que usar alguns artifícios mais de programação. Então a gente vai importar aqui library, pacote fs. Se você não tiver instalado, instale, né? Como que instala? Install packages. Install.packages, daí entre aspas fs, certo? Então tá aqui, fs. Então, em vez de caminho ser um caminho para o meu arquivo, eu vou mudar isso aqui. Eu vou transformar em um caminho para a minha pasta. Então, vou deletar esse arquivo aqui, eu não quero isso. Então, para a minha pasta. E agora eu vou usar esse fs para dir.ls, uma função que vai listar todos os arquivos dentro de um diretório. E daí que eu passo o caminho e não é um diretório. Ah, tá. Então tem que recriar esse objeto caminho, tá? E daí listar os arquivos. Bom, agora tá. Deixa eu parar um pouquinho. Então, o que eu fiz? Eu tirei aqui aquele 2020, 10, 13.csv para o quê? Para o caminho ser só até essa pasta, não a um arquivo específico, certo? Então, esse caminho é um caminho para a minha pasta, onde estão os meus arquivos, não para o meu arquivo, certo? Então, deleto isso aqui. E agora, esse dirls é uma função que vai fazer o quê? Ela vai listar todos os arquivos de um diretório. Eu posso ser mais específico também. Eu posso dizer type, glob, regex, sei lá. Não, quer saber? Não vou aumentar isso. Por enquanto não. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma lista de todos os arquivos que eu tenho aqui. E agora eu posso usar um for loop para eu ler o arquivo um por um. Eu posso usar um outro estrutura de repetição para ler esses arquivos automaticamente. Então tem que ficar especificando dados 1, dados 2, dados 3, etc., como eu tinha pensado antes. Então eu vou criar essa aqui, lista de arquivos, e agora eu tenho uma lista de arquivos, certo? Então essa lista arquivos é o que? É esses 4 arquivos que eu tenho nesta pasta aqui. É 2020,
10, 13, 2020, 10, 14, 2020, 10, 16, 2020, 10, 17. Certo? Então vamos lá. O que tá? Agora eu vou agora realmente eu não espero que vocês aprendam, mas eu espero que vocês entendam o que eu vou fazer. Lista de arquivos é um vetor, né? Se eu procurar aqui class, se eu pedir a class, na verdade é uma classe específica desse pacote FS aqui, mas não vamos focar nisso. É como se fosse um vetor de caracteres. Agora, o que eu vou fazer? O que eu quero fazer? Eu quero pegar esse arquivo um a um e rodar essa função readTheLim com esses argumentos, né? Skip, 5, delim, etc. Agora eu vou mostrar o poder do pacote purr. Purr é um pacote que eu não mostrei para vocês ainda, mas ele é uma forma de você aplicar ele facilita que você aplique uma função sobre vários elementos ou sobre vários elementos de um vetor, de uma lista, etc. Então, vamos lá. Eu não espero que vocês aprendam nada, só quero que vocês entendam. Então, vamos lá. Lista de arquivos, purr, né, para deixar bem claro, map dfr. Então, o que essa função faz? Ele vai mapear uma função que eu der para ela. Então, nesse caso é readTheLim. Nesse vetor aqui que contém esses meus arquivos. Então, map readTheLim. Tá. Vamos ver o que vai acontecer agora. Eu vou apertar Ctrl Enter. O que vai acontecer? The lim is missing with no default. Tá. Ele precisa que você dê um delimitador, né? Essa função readTheLim, ela obriga que você use esse argumento aqui, que é o delimitador. Então vamos colocar aqui, delim igual a tilt. Vamos ver o que acontece agora. Tá. Deu mais ou menos certo. Por quê? O que aconteceu? Ele leu o arquivo, ó. Ele leu o arquivo. Tem que pular aquelas primeiras 5 linhas, vocês me lembram, mas tá dando meio certo. Vamos continuar. Então, skip. São 5 linhas, né? Vamos ver o que acontece agora. Tá, agora eu tenho... Olha o que aconteceu aqui. O que aconteceu? Ele fez a operação 4 vezes. Né? Eu tenho 4 vezes aqui. Parte do column specification. Ó, call double, call double. Então, ele já leu os 4 arquivos. Ele me deu essa tabela com 200 linhas e 4 colunas. Lembra que cada um desses nossos arquivos tem 50 linhas? Então, cada um desses arquivos, ó, ele tem 50 linhas. Isso aqui são 50 linhas. Aqui apareceu 200 por quê? Porque ele leu 4 vezes, ou seja, ele leu os 4 arquivos. Tá. Mas aqui, ó, eu não tenho a informação, tá? Mas qual arquivo é qual? Esses dados aqui, essas 50 primeiras linhas são de qual arquivo? É do 2020 10 13 ou 2020 10 14, 2020 10 16? Qual que é? Não sabemos, não tem como saber isso. A gente pode supor que seja na ordem do nome dos arquivos, mas a gente não tem muita certeza. Então a gente usa um outro argumento, que se chama .id, e vamos chamar ele de arquivo. E agora vai ser criada uma coluna com essas informações. Que é, ó, da onde que veio esse arquivo? Ele veio desse caminho aqui. Onde que veio essa linha, né? Ele veio desse caminho aqui. E agora a gente tem informação de qual arquivo que é. A gente tem informação dos 4 catalisadores dessas informações, dos nossos valores de interesse. E a gente fez isso usando quantas linhas? A gente fez isso usando 9, 10, 14, 5 linhas. Certo? Por quê? Porque a gente usou essa função readTheLim em cima da nossa lista de arquivos que a gente tinha feito antes. Tá. E esse que é o poder da programação funcional. A gente aplica funções em cima de objetos que
aplicam funções para ler coisas, para importar coisas, etc. Então, eu não espero que vocês aprendam a como se faz isso, mas eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Estou aplicando essa função readTheLin em todos os elementos dessa lista de arquivos, certo? E daí eu estou dando os argumentos que ele precisa. Ele precisa, o delimitador, exatamente o que eu tinha escrito aqui. E agora, eu vou escrever aqui, dados, vou excluir isso aqui. E o que mudou? Não mudou nada. A única coisa é que agora a gente tem uma coluna nova, que é essa coluna com as nossas informações do arquivo, certo? Que é essa coluna que tem tudo isso aqui. Mas se eu rodar tudo isso aqui, deu errado. Vamos rodar um por um aqui. Aqui. Não consigo combinar arquivo e cat double. Tá. O que deu errado? Eu não quero especificar todas as colunas, eu quero tirar a coluna arquivo. Então vamos ver se agora deu certo. Agora deu certo. Ó, eu só precisei mudar uma coisinha aqui que antes eu tinha no meu pivot longer. Eu tinha selecionado todas as colunas, eu só tive que excluir a minha coluna arquivo, que é uma coluna nova. Então a única coisa que eu tive que fazer para mudar, mudei. E agora eu tenho os meus dados clean. O problema é que esses meus dados clean, essa coluna gigante, foi um monte de texto que é repetido. O que eu posso fazer então? Lembra que eu usei aqui o string remove all? Posso fazer de volta. Então vamos lá, dplyr mutate arquivo, arquivo vai ser igual ao quê? Vai ser exatamente a mesma coisa do que aqui, só que em vez desse pattern C, a gente vai usar esse pattern aqui, vai usar tudo isso aqui, certo? Que é para ele excluir todo esse texto das células, das linhas, das células que tem informação do arquivo. Então vamos lá, o que aconteceu? Pronto, agora a gente tem arquivo 20. Maria. Arquivo 20. Isso não deu muito certo. Tá, é óbvio que não deu certo. Eu estou pedindo para ele usar a coluna temperatura. Na verdade, a temperatura é a coluna arquivo. Vamos lá então. Ok. Tá, e agora eu tenho. Faltou uma barra aqui. Então deixa eu botar uma barra aqui no final. Barra. Vamos lá. Dados clean. Tem que tirar o ponto CSV também. Vamos lá tirar os pontos CSV também. Tem formas mais elegantes de se fazer isso, mas eu vou só copiar isso aqui e daí o pattern vai ser ponto CSV. Então, dados clean. Ok, agora eu tenho essa coluna aqui, vai ser uma coluna que tem a informação da data do meu experimento. Se eu quiser transformar essa coluna aqui no tipo data para eu poder fazer coisas, manipular datas, de datas de dia, mês e ano, eu posso fazer aqui mutate de volta, deixa eu botar o dplyr aqui de volta, dplyr, mutate de volta, assim, tem formas mais elegantes, como eu já falei, mas agora a gente só vai terminar que já está dando horário. A gente vai usar um pacote chamado HMS, não, Lubritate. E a gente vai dizer, quero que seja, como está especificado como ano, mês e dia, a gente vai usar uma função chamada IMD. Não, é YMD. E vamos ver se dá certo.
que tem que especificar que é a coluna arquivo. E vamos ver. Pronto, agora essa coluna, que a gente está chamando de arquivo ainda, ela é um objeto, tem a classe date. Então, se eu quiser subtrair datas, né, ou calcular a diferença entre datas, eu consigo fazer isso. Se eu quero plotar dados que sejam datas, consigo fazer isso também. Uso uma escala que esteja no formato de data. Ele vai me dar lá ano, mês, dia. Tem que estar nesse formato aqui, tem que ser da classe date, senão não vai funcionar. Não vou dar exemplo disso agora, mas enfim. E daí eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer as mesmas coisas aqui, né? Os meus dados, eu consigo fazer resumos por dia, por exemplo. Então vamos ver, em vez de, vou agrupar por temperatura, catalisador e arquivo, né, que eu devia ter renomeado para data. Mas agora ele me diz, para o dia tal, né, que foi dia 13 de outubro, a média é tal, desvio tal, soma é tal e o número de observações é tal. Para o catalisador tal, para a temperatura tal. Então agora eu coloquei mais grupos, né? Então eu tenho 16 grupos agora. Antes eu tinha 4, agora eu tenho 16 grupos, que eu tenho 4 dias a mais. Então 2 vezes 2 vezes 4, 16. 16 grupos no total. Ok. Foi bastante coisa. Eu imagino que tem bastante coisa que deu para entender, mas tem bastante coisa que foi um pouco confuso. Então eu vou ficar por aqui. Acho que não vai valer a pena dar mais coisa por enquanto. Também porque a gente já está quase no horário. Então, assim, eu vou deixar esse script, vou compartilhar para quem tá, vou botar um link ali no Teams, certo? E eu vou deixar isso aqui para vocês darem uma estudada depois. Eu vou comentar também agora, depois da aula, vou comentar tudo que é feito, o que cada linha faz, para facilitar, tá bom? E eu vou deixar um link para vocês baixarem no Microsoft Teams e vocês podem dar uma olhada neles, tá bom? Vai ficar um pouco diferente o arquivo, mas eu vou deixar tudo bem comentado o que cada coisa está fazendo para vocês estudarem depois, ok? Então acho que por hoje é isso. Foi bastante coisa mesmo. É relativamente complicado, mas vamos estudando. Se tiverem algumas dúvidas, podem me mandar por e-mail ou pelo Teams, que eu vou resolvendo, tá bom? Então, boa noite. Espero que tenham gostado.